Gramado se tornou uma referência regional na área de oftalmologia, em boa medida pela ampliação da Gramado Clínica de Olhos, que é um empreendimento que tem lá no Nascedouro o trabalho de Newton Pazeto e agora também com Rodrigo Pazeto. Prazer em tê-lo no programa, Rodrigo. Obrigado, Miron, por receber mais uma vez na Gramado TV. E quero dizer que a Gramado Clínica de Olhos está à disposição. Obrigado pelo convite. Eu, esse ano, ainda vou implantar uma lente intraocular, fruto de um acidente, não é uma questão Vou tentar te convencer. É projeto de ano. Rodrigo, falando em lente intraocular, ela deixou já há algum tempo de ser apenas um recurso para quem tem catarata. Perfeito. Como funciona para quem não tem catarata? Lente intraocular, Miron, hoje é uma alternativa de correção para os graus do olho, né, também. Então a gente pode falar hoje em óculos, lente de contato e também lentes intraoculares que se implanta de maneira cirúrgica, tá? Lembrando que essa lente ela é perene, ela não tem troca, não tem manutenção, ela é colocada dentro do olho para ficar de forma perene ou para sempre, digamos assim, né? E tem realmente hoje indicações, por exemplo, para pessoas que têm um grau muito diferente de um olho para outro, que às vezes acontece, o termo é anisometropia, e também para situações onde graus muito altos que não se consegue vencer, digamos assim, com cirurgias a laser ou outros recursos, ou o óculos fica muito grosso, por exemplo, muito desconfortável, até esteticamente muito difícil de usar. A lente intraocular, em alguns casos selecionados, ela é também uma alternativa. É claro que analisando caso a caso, né? E hoje também existe a funcionalidade dessa lente intraocular, ela ser bifocal e trifocal. A gente tem no Brasil o surgimento dessas lentes complexas em 2006. Eu acompanhei elas desde o começo, me certifiquei lá desde o início, que são as lentes multifocais e intraoculares. A lente até então, e ainda se usa, mas a lente até então ela tinha uma concepção de ser um grau único, então ela vai projetar o foco em um determinado ponto exclusivamente. O restante eu preciso ainda fazer em óculos depois da cirurgia. Com essas lentes complexas, a própria lente estende o foco longe e perto e vai muitas vezes dispensar o uso de óculos. Então as bifocais, trifocais e foco estendido, que é o termo também que se usa, são lentes que foram feitas para isso e de concepção bastante moderna. Trifocais 2015 para cá, por exemplo, foco estendido surgindo em 2018, então a gente tem lentes muito recentes aí para o uso, né? E que tem aí uma correção muito interessante, porque de fato muitas pessoas acabam deixando de usar óculos pelos implantes. A clínica fez no ano passado mais de 1.000 cirurgias. A catarata continua sendo o carro-chefe? Catarata é o carro-chefe mundial da cirurgia ocular, é a cirurgia que mais se faz. Depois da catarata, se a gente considerar implante intraocular para pessoas que não têm catarata, é uma porção pequena ainda, né, uma proporção pequena. Depois das cirurgias de retina, as cirurgias plásticas oculares, e oculoplástica e órbita, né, também são cirurgias realizadas. Mas ainda a catarata é, de fato, a cirurgia mais feita no mundo em cirurgia ocular. Tem muita gente que faz a cirurgia de catarata e volta a ver maravilhosamente bem e depois diz assim, por que eu não fiz antes? Tem. Essa é uma das frases que mais... Porque, assim, existe uma barreira de medo, né? Se a gente pensa hoje, existem barreiras à cirurgia. Quando se propõe uma cirurgia para uma pessoa, ela vai ter medo, na maior parte das vezes o medo é a maior barreira. Tem, eventualmente, uma barreira financeira, né? Ela vai ponderar, ela vai, né, calcular para ver o investimento. Mas o medo é muito grande, porque talvez tenha uma memória de cirurgias mais antigas que eram mais invasivas, digamos assim, né? Mais difíceis de recuperar e tudo mais. E hoje a gente não tem mais isso, evoluiu muito, né? A gente tem hoje uma cirurgia muito menos invasiva, praticamente sem dor, né? Pode dizer que sem dor, e que tem um resultado muito rápido. Então, quando a gente vence esse medo e acaba, né, digamos assim, a pessoa admite, ela faz a cirurgia, ela se surpreende muito com o resultado tão rápido. Então vem essa frase, a gente ouve muito assim, se eu soubesse que era assim, nem teria tido, sei lá, receio ou medo, né? Teria feito antes, com certeza. E não precisa nem ficar internado. Não mais, né? Na minha formação, ainda lá nos anos 2000, 2001 até 2005, ainda existia enfermaria de oftalmologia para retina, se internava ainda. Hoje em dia não mais, a gente não interna mais, né? As pessoas hoje, elas vão fazer a cirurgia, a gente
sempre pede para reservar um turno, que é da manhã normalmente. Então, admite no bloco cirúrgico, que é na clínica. Ela prepara, tem um tempinho de preparação, faz a cirurgia, que é bastante rápida, recupera um pouquinho mais de tempo também e já está liberada para ir para casa. Bastante rápida. É quanto tempo normalmente? Catarata hoje em torno de 10 minutos de cirurgia. Pode variar um pouquinho, de 8 a 12, até 15 minutos, mas a gente pode falar de uma média de 10 minutos hoje com tranquilidade. Dr. Rodrigo Pazzetto, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pela oportunidade, Miron. E fico, sempre à disposição na Gramado Clínica de Olhos. O Gramado Notícias volta amanhã às 7h30 aqui pela Gramado TV e também, é claro, pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade e economia todo dia. Gramado Clínica de Olhos.